Como gerar o gráfico dos resultados das medições de vibração feitas com o VIB008 da 01dB, medidor de vibração. Vamos utilizar o mesmo software que foi utilizado para gerar os resultados, que é o DB Maestro. Então, lembrando que o equipamento precisa estar plugado ao computador e ligado, para que você possa baixar os dados da medição para uma pasta. Ou você pode extrair esses dados diretamente do equipamento também. Aconselho-se salvar primeiramente todos os dados numa pasta e depois, né, fazer a utilização do software. Aqui no exemplo nós vamos utilizar o equipamento ligado direto ao computador. Vamos vir em Arquivo, Import, Files. Vamos procurar onde salvamos a pasta com as medições, ou vamos procurar aqui pelo equipamento, né, que deve estar ligado. Então, vamos pegar uma medição aleatória aqui, clica em abrir, ele vai abrir a mesma tela que abriu quando vocês foram gerar o resultado das medições. Agora nós vamos clicar aqui em cima no menu Resultados e vamos clicar em Histórico no tempo. Nesta tela que abriu, eu posso selecionar quais eixos eu quero que apareçam no gráfico. Eu posso imprimir um gráfico com um eixo, né, um por um, ou eu posso imprimir um gráfico com todos os eixos, né, com todas as opções. Então aqui eu tenho os eixos X, Y e Z sem ponderação, X, Y e Z com ponderação, nesse caso medição de mãos e braços, os picos de medição de X, Y e Z, né, e assim por diante. Por exemplo, aqui eu vou pegar os eixos X, Y e Z sem ponderação. Clico em OK, aparece o gráfico dessa forma. Posso aumentar aqui. Então, para cada um dos eixos, X, Y e Z, o gráfico colocou linhas com cores distintas. Para o eixo X está vermelho, para o eixo Y está amarelo e para o eixo Z está em branco. A gente pode alterar essas cores para ficar uma visualização mais fácil, clicando aqui, nessa paleta de cores, aqui onde diz gráfico. Eu clico aqui e eu tenho ali, curva 1 está em vermelho, a curva 1 é X. Eu podia trocar para azul, por exemplo. Aí, outra curva aqui, curva 6 não temos, curva 3 que está em branco, que seria o eixo Y. Vou colocar em amarelo, por exemplo. E a outra curva, ali curva 2 que está em amarelo, vou colocar em verde, por exemplo, e dou um OK. Tá? Então mudou as cores do gráfico, tá? Mas é mais para uma questão de visualização. Aqui nós temos então os horários das medições, no eixo X e no eixo Y, a aceleração, né, em metros por segundo ao quadrado. Tá? Reparem que eu tenho duas barras aqui de cursores que eu posso movimentar, ou seja, eu posso selecionar então trechos do meu gráfico, horários específicos, por exemplo, aqui das 4 horas e 4 minutos, até das 4 horas e 6 minutos até as 4 horas e 8 minutos. Selecionei esse trecho, dou um duplo clique dentro desse espaço e o meu gráfico vai ser mostrado então nesse tempo, das 4 horas e 6 minutos e 10 segundos até as 4 horas e 8 minutos. Eu consigo ver então aqui em azul o eixo X, em verde o eixo Y e em amarelo o eixo Z. Posso ver então as acelerações que foram sofridas nesse tempo. Tá? Para retornar ao gráfico geral, a gente dá um duplo clique novamente em qualquer área do gráfico. Para imprimir esse gráfico, tá? Nós temos que utilizar um recurso do Windows, que é a ferramenta de captura. Porque se eu clicar aqui para imprimir, ele vai imprimir um gráfico em preto e branco com as informações todas distorcidas. Tá? Não fica bom o aspecto. Se quiserem verificar, podem testar ali, imprimir um em PDF, né, para ver se atende a necessidade de vocês. Né? Eu recomendo que imprimam utilizando o recurso de ferramentas de captura do Windows. Né? A gente pode vir aqui, puxar as ferramentas de captura, né?
e ele vai... A gente faz uma nova seleção. A gente vai selecionar então o que a gente quer que apareça. Eu quero que apareça toda essa área aqui. Pronto, ele copiou, né? Eu posso então agora colar isso num arquivo, talvez no Word, que é a ferramenta mais fácil, né? E manipular esse desenho aqui dentro. Posso colocar em modo paisagem, né? E manipular esse gráfico aqui dentro. Tá? Então lembrando que eu vou precisar fazer isso daí para cada um dos... Se eu selecionei somente um eixo, né? Só o eixo X, então vou imprimir o gráfico do eixo X. Se eu selecionei só o eixo Y, tenho que imprimir o gráfico do eixo Y e assim por diante. Tá? Então, eu tenho essa opção. Eu costumo colocar sempre os 3 eixos com o que mais é necessário. Né? Se for eu quero saber dos picos de informação, se eu quero saber só a parte de ponderação, né? Então fica a critério de vocês quais eixos vocês vão escolher. Lembrando que quanto mais eixos eu colocar, mais informações gráficas vão ter aqui, mais visual vai ficar pior, né? Vai ficar mais difícil a visualização. Tá certo? Então é desta forma que a gente consegue gerar e gravar os gráficos aí das medições de vibração.